Olá pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos sobre a estrutura de dados fila, essa semana nós vamos falar sobre um tipo especial de fila, que são as filas com prioridades, né? A ideia das filas com prioridade é que cada elemento vai ter uma prioridade, né? Assim, não necessariamente o primeiro elemento inserido na fila vai ser o primeiro a sair da fila. Na verdade, a, a ordem que eles vão sair da fila depende da prioridade, ou seja, um elemento inserido antes, se a prioridade dele for pior do que a de um outro elemento que foi inserido depois, né, ainda assim o que foi inserido depois vai sair antes dele, né? Então, na verdade, vai funcionar como se houvessem várias filas, cada uma para uma determinada prioridade, né? Ah, em computação, as filas com prioridade são muito utilizadas em sistemas operacionais, né, para implementar os escalonadores de processos, né? Então, o que importa no escalonador de processo não é só quando o processo entrou na fila, mas também a prioridade daquele processo, né? No dia a dia, uma estrutura que a gente usa no cotidiano que é muito parecido com isso é quando a gente vai para uma fila de banco, por exemplo, na qual idosos têm prioridade. Então o que acontece? Você chegou lá na fila do banco, você chegou agora. Depois de você chega um idoso, mesmo tendo chegado depois, ele vai ser atendido antes de você. Porém, ele vai ser atendido depois dos outros idosos que já estavam na fila. Então, funciona como se houvessem duas filas, como se houvesse duas filas, uma de idosos e uma de pessoas não idosas, né? De forma que só será atendida a fila de pessoas não idosas quando a fila de idosos estiver vazia, né? Então é mais ou menos isso que ocorre, ok? Então, uma ideia é implementar fila de prioridades utilizando várias filas comuns. E aí cada fila vai ter uma prioridade, né? E de forma que cada elemento, que o elemento vai ser inserido no final da sua fila de prioridade. Então, vamos supor que essa fila aqui, a fila 1, seja de idosos e a 2 seja de pessoas não idosas. Uh, eu chego na fila, como eu não sou idoso, eu vou ser inserido no final dessa fila aqui. Ó. Já se minha mãe chegar, como ela é idosa, ela vai ser inserida no final dessa fila aqui. E aí, na hora que for chamar alguém para sair da fila, vão chamar desta fila aqui, que é a fila de idosos. Só vai chamar alguém da fila de baixo, né, da fila de não idosos, quando a fila de idosos estiver vazia, ok? Então, apesar de eu ter chegado antes da minha mãe, como a minha mãe entrou nessa fila aqui, que é a fila de idosos, ela vai ser atendida antes. Então, a fila de prioridades, neste caso aqui, é uma das formas possíveis de implementar. Se você já tiver, né, a biblioteca de filas prontas, é a forma mais simples de implementar a fila com prioridade, é essa aqui, onde você pega e a sua fila com prioridade nada mais é do que um conjunto de filas comuns, e aí você vai controlar a inserção pela prioridade do indivíduo, né? Então, esse indivíduo é um indivíduo de prioridade 1, então eu vou chamar o inserir na fila passando essa fila de prioridade 1. Esse método de inserir na fila já está pronto na biblioteca de filas que nós fizemos. Não, ele não é de prioridade 1, é de prioridade 2. Então eu vou chamar o inserir na fila, passando a fila de prioridade 2. E assim sucessivamente. Aqui o nosso exemplo está só com duas prioridades, mas você pode fazer com N prioridades. Já na hora de remover da fila, o que você vai fazer? Você vai olhar, a primeira fila está vazia? Não, não está. Então chama o remover, passando essa primeira fila, aquele remover que já está pronto, né? Não, a primeira está vazia, então eu vou chamar o remover passando a segunda fila, já que eu vou remover da segunda. Mas a segunda também está vazia, então eu vou chamar o remover passando a terceira e por aí vai. Todas estão vazias? Opa, então se todas estão vazias, é sinal que minha fila de prioridade está vazia. Se uma das filas, né, de qualquer prioridade que for, não estiver vazia, é sinal que minha fila de prioridades não está vazia, né? Então, assim, é bem simples a ideia, né, com essa implementação, reutilizando a biblioteca de filas e fazendo aí, então, um vetor de filas, certo? Uma coisa que eu gostaria de alertá-los é que não há um padrão para essa questão de qual prioridade vai ser atendido primeiro, no sentido de
é o menor número ou o maior número que tem prioridade, né? Você vê muitas vezes pessoas usarem de forma que, por exemplo, a prioridade 5 é maior do que a 2. Né? Ou seja, quem tem prioridade 5 vai ser atendido primeiro do que quem tem prioridade 2. Mas ainda o que a gente mais vê é a prioridade ser o contrário, né? Quanto menor o número, mais rápido ela é atendido. Então, quem tem maior prioridade de todos é quem tem prioridade 0. Depois vem quem tem prioridade 1, quem tem prioridade 2 e por aí vai. Apesar disso não ser um padrão, né? Não há um padrão, eu acho mais fácil, né, a gente pensar assim, e vai ser assim que eu vou usar nos códigos de exemplo que eu vou apresentar em outra videoaula, certo? Então aqui neste caso, quem tem prioridade 1 vai ser atendido primeiro que quem tem prioridade 2 e por aí vai. Ou seja, quanto menor o número, maior a prioridade do indivíduo. Isso é interessante, por quê? Porque quando você trabalha com números naturais, né, o maior prioridade de todas, você já sabe que é a prioridade 0. Já se você não, se você fizesse o contrário, né, quanto maior o número, maior a prioridade, você não tem um número natural que é maior do que todos os outros, já que é um conjunto infinito. Né? Então, vamos adotar sempre esse critério de que a maior prioridade é o menor número. Né? Então, se eu tenho 3 prioridades, eu vou ter as prioridades 0, 1 e 2, sendo que a maior é a prioridade 0, né, que vai ser atendido primeiro quem está na prioridade 0, depois a 1, depois a 2 e por aí vai. Esse é um padrão que nós vamos utilizar aqui, né, para facilitar a nossa conversa, mas que não há um padrão de fato para isso, ok? Então, só sumarizando, a nossa fila com prioridades vai ser um vetor de filas, onde a prioridade da fila, dos elementos que estão naquela fila, é exatamente o índice desse vetor. Então, no primeiro vetor, vão ficar só os elementos de prioridade 0. No segundo vetor, os elementos de prioridade 1 e por aí vai. Na hora de inserir, vão ser passados a fila com prioridade, o elemento que você quer inserir e a prioridade daquele elemento. E aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente chamar o método de inserir de filas comum que a gente já fez, né? Que a biblioteca vocês já implementaram, passando o quê? O vetor de filas de índice, a prioridade que foi passada, e o elemento. Né? Então é simplesmente chamar o método de inserir para inserir naquela fila daquele índice, aquele elemento. E na hora de chamar o remover, passando a fila, a fila com prioridade, o que você vai fazer é um laço partindo da primeira fila, né, para a última, verificando se a fila está vazia ou não. A primeira fila que você encontrar que não estiver vazia, você vai chamar o remover, né, que geralmente já está pronto, né, o remover de filas comum, passando essa primeira fila que não estiver vazia. Ok? Ok, mas um problema clássico que nós temos nas filas com prioridade é o problema de starvation. O que é o problema de starvation? O problema de starvation ocorre quando um determinado elemento que tem uma prioridade pior, né, por exemplo, um elemento que tem a prioridade 2, ele nunca é atendido, ele nunca sai da fila. Por quê? Porque toda vez que está chegando a hora dele sair, chega um elemento de prioridade 0 ou de prioridade 1, e este elemento é atendido antes dele, e aí na hora que vai chegar a vez dele de novo, chega outro elemento de prioridade melhor do que a dele, e todos vão sendo atendidos, menos ele, porque ele tem prioridade 2 e nunca sai dali da fila de prioridade 2. Então é como se a gente pegasse aqui, ó, nesse nosso exemplo, e aí quando esse cara aqui, ó, fosse ser atendido, chegasse alguém nessa fila aqui, e aí esse alguém que chegou na fila de maior prioridade vai ser atendido antes dele, ele está esperando. Aí enquanto ele espera, chega outro na fila de maior prioridade e ele fica ali parado esperando a vida toda. Então, para tentar resolver esse problema de starvation, existe uma política, uma das políticas mais clássicas para resolver o problema de starvation é a política de aging. Qual que é a ideia da política de aging? Com o passar do tempo, o processo ou o indivíduo que está esperando nessa fila menos privilegiada vai tendo sua prioridade aumentada. E esse passar de tempo ele pode ser medido tanto em unidade de tempo, como por exemplo, a cada 10 segundos eu vou aumentar a prioridade do elemento que está na fila. Ou a cada 5 minutos de espera o cara tem direito de aumentar a sua prioridade. Ou um outro exemplo seria aumentar a prioridade após ele esperar N processos serem atendidos, ou N pessoas serem atendidas. Né? Por exemplo, suponha que nós tenhamos uma fila do banco lá, que é o exemplo mais clássico assim que a gente pode pensar. E aí você está lá na fila do banco, você não é idoso, e tem 2 idosos para ser atendido. Então você vai esperar esses 2 idosos serem atendidos para depois chegar a sua vez. Aí o primeiro idoso foi atendido, o segundo idoso está sendo atendido agora.
Durante esse atendimento do segundo idoso, chega um outro idoso na fila. Apesar dele ter acabado de chegar, como a prioridade é da fila dele, ele vai ser chamado antes de você. E aí, enquanto ele está atendido, chega um quarto idoso, um quinto idoso, e aí suponha, né, que sempre que um idoso está sendo atendido, chega um outro que você nunca será atendido. Então, uma forma de resolver isso seria fazer o seguinte: a cada 5 idosos que você esperar o atendimento, vamos supor que você esperou 5 idosos serem atendidos. Quando o quinto acabar de ser atendido, você tem o direito de sair da sua fila e entrar na fila de idosos. Porque aí, se chegar algum outro idoso, ele vai chegar depois de você, vai ficar depois de você nessa fila, uma vez que você já esperou 5 serem atendidos, sabe? Então, essa é uma forma de você tratar o starvation e é a forma que nós vamos implementar aqui, né, nessa nossa disciplina. Então, para implementar as filas com prioridade, é fundamental que vocês tenham a biblioteca de filas já pronta. E nós vamos reutilizar essa biblioteca de filas para implementar a fila com prioridade, né? E ainda vamos acrescentar depois a essa nossa fila com prioridades uma política para tratar starvation, ok? Então, com base nessa teoria que nós passamos aqui, né, e nessa ideia de implementar filas com prioridades utilizando vetores de fila, vocês já podem começar a pensar então na implementação dessa biblioteca de filas com prioridades. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, bons estudos e comecem a pensar aí nessa implementação.